Fala galera, aqui quem fala é o Matheus e eu sou Sassardente. Pessoal, hoje nós temos a nossa aula 4, né? Lei versus graça. E eu gosto muito dessa aula porque nessa aula a gente vai descobrir o que é a justiça de Deus. E diferente do que muitos irmãos acreditam, não é a vingança de Deus. Então nós vamos descobrir, pessoal, qual é a diferença entre a lei e a graça. Na última aula a gente aprendeu bastante sobre a graça, sobre os privilégios dessa graça, mas hoje nós vamos entender de fato as duas realidades que a Bíblia sempre nos trouxe, a realidade da lei e a realidade da graça. E para a gente começar a entender isso, vamos para a Bíblia, né? Lá em Filipenses 3, versículo 9, já fala assim: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Então a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é o que é justiça própria, tá? Como a própria palavra, né, o próprio termo aqui já diz, justiça própria, gente, é a justiça que vem do homem. Show? Mas, Mateus, a Bíblia está falando que procede de lei. Exatamente. Qual que era o mandamento da lei? Se você cumprir, você vai receber. Então, se você cumprisse a lei, você receberia todas as bênçãos, né? Isso aponta para a lei? Sim, mas também aponta para o homem. A lei, ela não é cristocêntrica, tudo bem? Ainda que ela te guie para Jesus, ela não vai colocar Jesus no centro. Por quê? Porque o protagonista da lei é você mesmo. Se você não cumprisse a lei, você estava lascado. Então, se você não cumprisse todos os mandamentos, você iria pro inferno. É por isso que a Bíblia vai falar que a justiça própria, ou seja, a justiça do homem, procede da onde? Da lei. Tudo bem? Para a gente entender melhor, né, que justiça é essa, vamos olhar lá em Isaías 64:6. Olha só o que diz aqui, gente. Isaías 64:6 fala assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas o quê? As nossas justiças. Justiça própria, nossa justiça é a mesma coisa. É como que? Como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Então a primeira parte do texto, todas as nossas justiças. Gente, toda, né? Do hebraico aramaico aqui, é todas. Ou seja, todas as suas justiças, tudo que você faz perante Deus é como o trapo da imundícia. Então você já ouviu aquela expressão, o nosso sacrifício, a nossa adoração sobe como um aroma suave a Deus? Você com certeza já deve ter ouvido, né? Uma expressão parecido pelo menos com essa, né? De que nossa adoração, nosso louvor, nossas orações subam como um aroma suave a Deus. Então presta atenção, quando você pega a sua justiça, o aroma que sobe é de um trapo da imundícia. E o que é trapo da imundícia, meu querido? Eu vou te explicar. Trapo da imundícia era um pano. E esse pano ele era usado para várias coisas antigamente. Uma dessas coisas era, por exemplo, quando um soldado ia para a guerra. E aí ele tinha, né? Ele era amputado, era decepado algum membro dele, ele ia e enrolava aquele pano para o quê? Para estancar o sangue. Com o tempo, aquele sangue, obviamente, apodrecia e aquele pano tinha que ser jogado fora, porque fedia a sangue podre. Você quer ver mais um outro exemplo do que é trapo de imundícia? Quando as mulheres ficavam menstruadas, gente, ou seja, sangrando lá embaixo, eles colocavam esse pano lá também, né? Ou seja, trapo de imundícia também servia como tampão de menstruação. Então faz o teste um dia aí, se você é casado ou se você é mulher, pega o seu absorvente, dá um cheirinho nele depois e vê o cheiro do sangue ali para ver se é gostoso. Certamente não é nada bom, ok? Então, trapo de imundícia também era esse pano usado para menstruação, ok? Da mulher. Mas também, gente, trapo da imundícia era um pano usado para feridas de leproso.
leprosos, sabe? Então, aquela lepra que era sangue e pus, você passava esse pano aí também, e aquele pano ficava cheio de sangue e pus dos leprosos. Isso é trapo da imundícia. Então, Isaías aqui está falando que quando você age com a sua própria justiça, é como se você pegasse esse pano cheio de sangue de leproso, cheio de menstruação e sangue podre, e esfregasse na cara de Deus. O grande problema é que a gente acha muitas vezes que a gente está chegando perante Deus com a nossa justiça como? Arrasando, né? Tipo, 100% joia. Mas para Deus, você está esfregando esse paninho nada cheiroso bem na cara dele. Isso é a nossa justiça. E quando a gente entende isso, a gente vê o quão problemático é e o quão sério é este nosso pecado. O pecado de justiça própria, gente, é um pecado gravíssimo. E hoje em dia, na Bíblia e nas igrejas, na Bíblia não, né? Mas nas igrejas, pouco se fala nesse pecado. Quase você não conhece, muitas pessoas não conhecem o que é justiça própria. Na verdade, muitos líderes ensinam os seus irmãos, ensinam os cristãos, seus discípulos ali a agirem baseados nessa justiça, quando deveria ser o oposto. Então hoje Deus deve estar extremamente enjoado com o cheiro que tem subido às suas narinas da sua igreja, infelizmente. Mas você está aqui hoje aprendendo e você não vai cair nesse erro, Você vai corrigir esse problema e ensinar aos outros. Amém? Então, a primeira pergunta, gente, que cabe aqui no nosso texto, vamos voltar para Filipenses aqui, é não ter justiça própria, mas ser achado nele. Tudo bem? Então, Paulo está falando aqui que ele quer ser achado nele. Nele quem? Em Jesus. Tudo bem? Então, ser achado nele é ser achado em Cristo, não tendo justiça própria. Por que Paulo fala não tendo justiça própria? O motivo é óbvio, Porque se ele tivesse justiça própria, ele estaria esfregando aquele pano na cara de Deus. Ele não quer isso. Só que a justiça própria procede da onde? Da lei, ok? Só que existe outra justiça. Então ele vai falar não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. A justiça que procede de Deus baseado na fé. Então hoje nós vamos falar sobre duas justiças. Uma que procede da lei e outra que procede da graça. Por que não da fé? Eu estou falando da graça, gente. Porque nós somos salvos pela graça mediante a fé. Então quando eu falo da lei, eu vou estar naturalmente falando da justiça própria. Mas quando eu falo da graça, eu vou estar naturalmente falando da justiça da fé, que é baseado na fé. Tudo bem? Então é por isso que o nome da aula é lei versus graça. Por quê? Porque temos duas justiças. Uma justiça baseada na lei e outra justiça na graça. Uma que depende da sua própria justiça, que é a lei, e outra que depende da fé, que é a fé em Jesus, que está ligado à graça. Tudo bem? Então, dito isso, gente, a gente precisa entender para quem é a lei. Show? E para a gente entender para quem é a lei, vamos lá em 1 Timóteo 1,8. Olha só. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, a lei não é ruim, a lei é boa. Só que ela é boa se existe um porém aí. E qual é o porém? Se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Então, a lei ela deve ser usada de forma legítima. Como assim? A gente vai entender quando a gente lê aqui, ó. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo. Na aula passada, não na aula passada, mas lá nas aulas passadas, se você está acompanhando certinho, eu espero que você esteja acompanhando aula por aula, a gente vai aprender a diferença do justo e do pecador. Lembra disso? Então, aqui a gente já sabe que nós nos tornamos justos
por meio de Jesus, né? Então, a lei é para o justo? Não, olha só, tendo em vista que não se promulga, ou seja, não se aplica lei para quem é justo, mas para quem que a lei vai aplicar? Olha aqui, transgressores e rebeldes, e aqui vai começar a lista, ó, irreverentes, e olha quem vai aparecer aqui, gente, pecadores, ok? Então lembra a diferença do justo do pecador, então a lei é para quem? Para transgressores, rebeldes, irreverentes, pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Bebendo uma aguinha. Vamos voltar? Então, para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Então, a lei não é para o justo. Por quê? Porque quem é justo está andando de acordo com a lei. Então a lei é para quem quebra a própria lei. Olha só que interessante, né? E quem que quebra a própria lei? Ah, Mateus, mas eu peco, exato. Mas nas aulas passadas a gente aprendeu que a nossa justiça não vem das nossas ações, mas foi do sacrifício de Jesus, da justificação dele, né? Então, nas nossas aulas passadas, gente, para você entender essa aula, você precisa acompanhar. Então, volta lá se você não viu. Então, continuando aqui, né? Então, a lei, ela é exatamente para aquela pessoa que é rebelde, que se opõe à sã doutrina, ou seja, aquelas pessoas que se opõem a Jesus, ok? Porque aqueles que creem em Jesus, eles foram feitos justos por meio de quem? Do próprio Cristo. Ele é o justo e o justificador de muitos, tudo bem? Então, quando nós entendemos isso daqui, nós sabemos que a lei serve para quem? Para esse povo aqui, mas não para nós, né? Então, quando você vê um cristão que se baseia na lei, ele está se tratando como pecador, homicida, ímpio, profano. Ele está se tratando como alguém que se opõe à sã doutrina. Ele está esfregando a justiça própria, o trapo de imundícia na cara de Deus. E isso é algo muito grave. A gente vai ver as consequências disso um pouco mais para frente. Mas você vê que isso é algo muito grave mesmo, ok? Então, grave isso. A lei não é aplicada para quem é justo. A lei é só para aqueles que se opõem à sã doutrina. Dito isso, a gente vai continuar entendendo a lei lá em Gálatas 3. Olha só o que diz aqui. Gálatas 3:24 fala assim, gente. De maneira que a lei nos serviu de aio. Então, presta atenção. Lá em 1 Timóteo vai falar que a lei é para quem se opõe à sã doutrina, mas existe mais um tipo de pessoa que a lei serve, tudo bem? Mas antes disso, vamos ler? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Então, qual é o propósito da lei? Então, você pode estar se perguntando, Mateus, se a lei não veio para ser cumprida por nós, então para que Deus deu a lei? Né? Se a lei veio só para condenar, para trazer a justiça própria, para piorar o pecado, então para que Deus deu a lei? Aqui está falando, olha só. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por nós mesmos, pelas nossas ações? Não, por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então presta atenção, tendo vindo a fé, no Antigo Testamento já tinha fé. Mas por que Paulo vai falar aqui sobre tendo vindo a fé? Porque ele está falando, gente, que Jesus veio, então agora a fé está operante, ela tem poder para nos salvar. No Antigo Testamento não tinha esse poder, porque Jesus ainda não tinha pagado o preço, ainda não havia consumado tudo, ok? Então os homens ficavam à mercê de quem? Do aio. Então, o que servia a lei? Para te conduzir a Cristo. Como assim? Os homens viam o mandamento de Deus e eles olhavam e falavam, pelo menos os sinceros, né?
Eu não consigo cumprir isso. Isso daqui é impossível. Por mais que eu tente andar na lei, eu sempre me vejo falhando. Eu sou um miserável de um pecador. Essa era a consequência das pessoas no Antigo Testamento. Então, qual era a conclusão delas? Se eu não consigo me salvar, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Cristo, o ungido de Deus, aquele que viria para redimir o povo, o Salvador, né? Jesus, o Cristo, ok? Então nós precisamos entender isso. Se você não entende o propósito da lei, você pode estar aplicando ela de maneira errada, tanto na vida de outros como na sua própria vida. E isso tem consequências terríveis, gente. E a gente vai ver uma dessas consequências muito em breve, né? Continuando aí em Gálatas 4, um pouquinho mais para frente, olha só, mais uma pessoa, um objetivo. Então lembra, né, que a lei servia como um tutor ou guia. Show? A palavra aio ali tem o significado de paidagogos, ou como a gente conhece hoje, pedagogo, ok? Um instrutor, um guia que vai te direcionar a algo, tudo bem? Então Gálatas 4:1 fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, quem que é o herdeiro, gente? Nós. A Bíblia fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus, tudo bem? Então nós somos os herdeiros, a igreja, quem nasceu de novo é herdeiro. Então isso aqui não está falando para quem não nasceu de novo, isso aqui está falando para filhos de Deus. Então, presta atenção. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Então, presta atenção. Mesmo o herdeiro, sendo senhor de tudo, ele não era nada diferente de um escravo. Em qual período que ele não era assim? Enquanto ele fosse menor de idade. Então, a lei, ela também serve para criança. Olha só, o versículo 2. Mas está sob tutores. Lembra que eu falei no capítulo 3, agora, um pouquinho antes, sobre o aio, sobre ser tutor? Mesma coisa aqui. Mas está sob tutores e curadores, até ao tempo pré-determinado por quem? Pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Paulo aqui vai falar dos sujeitos aos rudimentos do mundo, mas ele está falando sobre a lei. Você entende isso agora? Por quê, gente? Porque no mundo, a lei é quem dita, né? Quando você vai no mundo, se você faz, você ganha. Se você erra, você paga. Então, no mundo, a lei opera. No mundo, a lei de Deus, ela é implícita para todos. Até uma criança, quando faz besteira, ela tenta esconder, ela mente. Por quê? Porque ela sabe que ela fez besteira e o pai vai brigar. Isso já nasce dentro de nós. A lei é algo natural de todo ser humano. Já foi colocado no nosso coração. Tudo bem? Então, quando nós éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E agora, o que acontece? Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Então presta atenção. Quando você era criança, você não tinha diferença nenhuma do escravo. Mas agora, se você passa a andar sobre a graça, entendendo que Jesus nos resgatou da maldição da lei, Gálatas vai falar disso. Leia o livro inteiro que você vai ver o tempo todo Paulo falando disso. Não tenho tempo aqui para decorrer, infelizmente. Mas presta atenção. Paulo está falando aqui que nós, quando éramos pequenos, nós não éramos diferentes de escravo. Então, enquanto você não entender que você foi resgatado da maldição da lei e está em Jesus,
enquanto você não tomar posse da graça de Deus, você vai continuar sendo escravo, mesmo você tendo recebido o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo dentro de você não fala que você é uma criança, o Espírito Santo dentro de você não fala que você é um pecador miserável, o Espírito Santo dentro de você fala que você é filho e é herdeiro de Deus. A Deus, gente, ele não se contradiz, né? O Espírito Santo jamais vai falar algo que a Bíblia já destruiu. Você compreende isso? Né? Então, quando nós vamos declarar a palavra, nós temos que declarar aquilo que Deus fala sobre nós. Mas, Mateus, eu estou pecando direto, eu estou afastado da igreja, eu estou isso, eu estou aquilo. Para de ver o que você está. Começa a olhar o que Deus fala sobre você. Abraão, quando teve o seu nome mudado, gente, ele não tinha um filho. Deus falou que ele ia ter um filho, mas antes Deus mudou o nome dele. Então presta atenção, Abraão significa pai de multidões. Então toda vez que alguém perguntava para Abraão qual é o seu nome, sabe qual era a resposta de Abraão? Pai de multidões. Era uma grande ironia. Não era a realidade de Abraão, mas isso era o que ele era obrigado a responder. Por quê? Porque Deus mudou o nome dele. Você compreende? Deus já mudou a sua realidade. Deus já falou que você é filho e filho herdeiro, herdeiro de Deus. Deus já preparou toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você compreende isso? Então, se ele já falou, então já é isso. Então, ele já garantiu para você. Então, pare de olhar para a sua realidade e comece a declarar a palavra. Declarar que você é filho e filho amado. Declarar que você é maduro, que o pecado não tem mais domínio sobre você. Por quê? Porque você não está debaixo da lei, mas da graça. É isso que a Bíblia fala sobre você. A Bíblia não fala que você é um pecador miserável. A Bíblia não fala que você vive pecando, que você não consegue vencer o pecado. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que porque você é filho e está debaixo da graça, você tem domínio sobre o pecado não pode te vencer. Então creia nisso, receba essa palavra, mas você só consegue fazer isso se você se aproximar de Deus, se você entender que realmente, se fosse por você, meu querido, era pano de imundícia, era fedido ali a lepra, não tinha da onde ir a sua justiça, mas é por isso que Cristo se tornou a sua justiça. Você compreende isso? Então preste atenção, eu vou até ler aqui antes da hora para você, 2 Coríntios 5, 21. Olha o que fala 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então preste atenção aqui. Jesus, ele já morreu para fazer você justiça. Jesus, ele já deu a vida dele, ele já cumpriu toda a lei para você não precisar cumprir a lei para se aproximar de Deus. Agora, Mateus, então como é que eu faço? Como é que eu vou ser uma boa pessoa sem acompanhar, né, sem olhar para a lei? Simples, olhe para Jesus. Jesus é o seu exemplo hoje. Você não é transformado olhando para a lei e para os mandamentos. Você é transformado olhando para Cristo. É Ele que é o seu exemplo. Não é mandamento nenhum. Você não vive segundo ordens. Você vive segundo um exemplo. E o seu exemplo é Jesus. Você não precisa ficar olhando o que Jesus fazia para literalmente repetir ali aos pés da letra. Apenas se relacione com esse Deus, meu querido. Se relacione com Jesus. Entenda quem Ele é, porque isso vai te transformar. Amém? Glória a Deus. Vou até beber água. Então, gente, para a gente continuar entendendo esse grande mistério, né, que a palavra tem, vamos abrir em Romanos 4. Olha só. A gente vai falar agora da diferença da lei e da graça em sua prática. Como assim? Porque até agora a gente foi muito teórico, né? Tipo, da lei, da graça, né? Trapo de imundícia para cá. Tudo isso parece, tipo, realmente, né? Eu não quero. Quando a gente fala isso, gente, todo mundo vai olhar e vai pensar assim, realmente, eu não quero, né, esfregar um trapo de imundícia, eu não quero viver pela lei. Aí muitos vão falar assim, mas Mateus,
eu não vivo pela lei, né? Eu não guardo o sábado, os adventistas até fazem isso, né? Mas né, a maioria das igrejas cristãs não seguem literalmente os 10 mandamentos ali. Mas viver sobre justiça própria, gente, não é literalmente você guardar os 10 mandamentos. Presta atenção, viver sobre a justiça própria fala sobre o seu senso de justiça, não sobre Cristo Jesus. Você compreende isso? E isso tem uma diferença exorbitante. Então você pode chegar na igreja mais legalista que for. Todas elas vão falar que você é salvo pela graça. Não tem nenhuma que vai falar diferente disso. Todas elas vão falar que você é salvo pela graça. O problema é o que vem depois disso. Por quê? Porque se você é salvo pela graça, então segue-se que não há nenhum mérito humano nisso, não há nada que você possa fazer além de crer. Porém, com o tempo, muitos acreditam que vão perder sua salvação. Muitos acreditam que agora que você caiu, que você pecou, ele acredita que, meu Deus, Deus se afastou, né, de mim agora porque eu pequei. Presta atenção, o pecado não tem mais poder sobre você. O pecado não tem mais como te separar de Jesus. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai falar, gente, isso nem estava na aula, mas eu vou deixar aqui porque o Espírito Santo está me falando para falar, né? A Bíblia vai deixar bem claro, vai falar que o que nos separava dele não são os nossos pecados, tudo bem? Mas o que nos separava, isso nas aulas passadas a gente fala, é o pecado. Qual era o grande problema da humanidade? Eram os pecados no plural? Não. O grande problema da humanidade era o pecado. Qual pecado? O de não crer no seu Salvador. Qual o pecado? O pecado original que eu falei lá na aula sobre salvação, né? Sobre o plano de redenção. Qual pecado foi esse? O pecado de Adão. O pecado do nosso representante. Então hoje, o pecado que te leva para o inferno, o único pecado que pode te afastar de Deus é não crer em Jesus. Tudo bem? Então, se o único pecado que nos afasta, que nos desliga de Jesus, é não crer nele, então é esse o pecado que a gente precisa mais estar atento. Só que quando nós olhamos para a Bíblia hoje, para a igreja hoje, nós não vemos muitos pastores falando sobre isso. Nós vemos muito pelo contrário, né? Pessoas falando o quê? Sobre pecados mais aparentes, homossexual, né, sexual, drogas, essas coisas. Agora, a justiça própria de fato, o fato do homem confiar na força do braço dele, quase não se fala. E esse é o único pecado que a Bíblia vai falar que pode te desligar de Jesus. No Novo Testamento, você não vai ver nenhum lugar, gente. Nenhum lugar mesmo. Estou embaralhando aqui tudo, mas eu vou seguir o que o Espírito Santo está falando. Vamos lá para Gálatas 3:1. Olha o que fala aqui em Gálatas 3:1. Ó, abri aqui. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Então presta atenção, Paulo aqui está chamando eles, insensato, gente, é uma palavra assim, é um eufemismo, é uma palavra mais frágil, ok? Mas Paulo está chamando eles de burro, de retardado, de animal, idiota, então ele está falando, cara, vocês são muito burro. Por que ele está falando isso? Olha, quem vos fascinou, vos enganou, vos seduziu, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Ele está falando o seguinte, olha só, vocês tinham entendido que Jesus Cristo tinha sido crucificado, e agora parece que vocês tomaram outro caminho. Mas qual foi o pecado de Gálatas, gente? Eles não criam em Jesus? Não, eles criam em Jesus. Mas qual foi o pecado de Gálatas? Lá na frente, Paulo vai falar, Gálatas 5:4. Olha só, qual foi o grande pecado dos Gálatas? De Cristo vos desligastes, foram desligados, cortados de Cristo. A tomada ali estava off, não tinha energia passando, não tinha conexão entre eles e Jesus. Presta atenção, você pode ler em todas as igrejas do Novo Testamento, até a mais carnal, que era Coríntios. Você não vai ver nada disso.
Paulo não fala isso nem para a igreja de Coríntios, que tinha nego lá fazendo pecados absurdos. Mas você não vê Paulo falando isso daqui. Muito pelo contrário. Ele vira e fala o quê? Dou graças a Jesus, né, porque o testemunho dele tem sido confirmado no meio de vós. Ele fala isso para a igreja de Coríntios. Abre lá Coríntios 1. Você vai ver ele começando assim. Agora aqui, para a igreja de Gálatas, ele vai falar, olha só, vocês estão desligados de Jesus. Por quê? Qual foi o pecado? Vós que procurais se justificar, justificar-vos, ou se justificar aonde? Na lei. Da graça decaíram. Da graça decaístes. Olha só que triste. Decair, gente, é que quer dizer que você estava acima e agora você desceu o nível. Então preste atenção. Quando você tenta se justificar na lei, lembra o que é a lei? Na justiça própria. Quando você tenta chegar a Deus com a força do seu braço, você decai da graça. Você se desliga de Cristo. E esse pecado, gente, é muito sério, porque a única coisa que te garante todas as bênçãos e que te protege do diabo é o sangue de Jesus. A única coisa que te garante tudo no Evangelho é Cristo. A palavra fala que é por causa dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Então preste atenção, foi por causa de Jesus na cruz que você tem vida hoje. É por meio dele que você consegue andar em vida. E é para ele que você está andando também, para a vida eterna. Então, Jesus é o centro da sua vida. Como cristão, não tem como você separar Cristo da salvação, você separar Cristo de Deus, você separar Cristo da sua vida. Só que quando você anda na força do seu braço, quando você anda na sua justiça, a Bíblia vai falar, não sou eu, que você está desligado de Jesus. Você decaiu da graça. Por quê? Porque você voltou para a lei, para a antiga aliança. Você está se colocando debaixo da maldição da lei. Isso é muito sério, gente. Isso é muito triste, porque tem muitos cristãos hoje vivendo um inferno, angustiados, sempre culpados, cheios de culpa, sendo condenados pelo diabo. Por quê? Porque não entendem que você não está mais debaixo da lei, porque não entende que Jesus já te garantiu a salvação, que Jesus já te garantiu a paz, que Jesus já garantiu tudo para você através do sangue e da carne. Jesus já fez todas as coisas. Mateus, então o que eu preciso fazer? Vamos ler? Efésios 2:8. Olha só. Efésios 2:8 fala assim: porque pela graça sois salvos. Então nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então a fé é o que vai nos ligar, né? Então nós somos salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom, é graça de Deus, é presente de Deus, ok? Por que é presente, gente? Porque se Jesus não morre na cruz, o que ia acontecer? Você poderia ter a maior fé de todos os tempos. Você ia para o inferno cheio de fé. Então é por isso que é graça, é dom de Deus. Porque mesmo que você tivesse fé, se Jesus não tivesse morrido, meu querido, não ia adiantar nada. Então, continua. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, presta atenção. Não tem nada que você possa fazer, amado. Não tem nada que você consiga fazer, seja para bom, seja para mal, que vai te dar algum mérito na salvação. Por quê? Porque não vem das obras. Mateus, então se eu começar a pecar doidado, né, eu vou, continuar sendo salvo? Pasme, querido. Sim, só que isso daqui quer dizer que você vai conseguir fazer isso? Não, e eu não me preocupo em falar isso, sabe por quê? Porque João fala que aquele que tem a divina semente dentro dele não consegue, não pode viver na prática do
pecado. Sabe por quê? Porque você foi nascido, você foi transformado, e você foi transformado de uma semente divina. E semente divina não dá pecado, semente divina dá fruto do Espírito. Compreende? Mesmo que você peque, mesmo que às vezes você derrape, a sua natureza, meu querido, é de salvo. Então, como Drummond, né, um dos meus professores, sempre falava nessa aula, ele falava o seguinte: eu não estou aqui preocupado se você vai ouvir isso e vai querer pecar depois. Sabe por quê? Porque para todos aqueles que nasceram de novo, o pecado dói. Você compreende isso? Então tem muitos crentes que conseguem abafar esse sentimento, mas eles sabem que estão errados. Então eu não tenho problema em você ouvir isso e querer pecar. Por quê? Porque eu sei que a palavra que eu estou dando aqui é do Espírito. Se você entende que você é filho de Deus, que você tem domínio sobre o pecado e que Jesus te salvou exatamente disso, você agora pode usufruir uma vida de relacionamento com Deus. E a primeira coisa que você vai pensar em pecar, meu querido, é porque você não entendeu o que você recebeu. Sabe por quê? Porque, diferente do que muitos pregam, a presença de Deus é muito melhor do que o pecado. Por mais que a gente peque, a gente sabe, quem já pisou no Santo dos Santos sabe, a presença de Deus, aquilo ali não tem nada igual. Então nós não queremos o pecado é um acidente, é uma falha de percurso, vai acontecer, mas não tem a ver com a nossa natureza, a gente não se agrada disso. Então não se preocupe em relação a isso, tudo bem? Mas não tem nada que você possa fazer para te garantir essa salvação. Mas, Mateus, então por que nós fazemos as obras? Versículo 10. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nela. Então essas obras, gente, elas já foram preparadas por Deus. Então Deus tem o caminho e a ferramenta. Você só recebe o privilégio. Qual é o privilégio? De poder cooperar com Deus. Sabe quando você é criança e aí você quer jogar algo no meio dos adultos e aí de repente você está ali jogando videogame, né? Na verdade, você não, seu pai está ali jogando videogame, seus amigos estão ali jogando videogame, irmãos, parentes estão jogando videogame, e aí você pega o controle, né, que está desconectado ali e começa a fingir que está jogando. É mais ou menos parecido com isso, presta atenção. Deus, ele nos deu o privilégio de fazer parte da obra dele. E como que a gente fazemos parte disso? Através da fé. Crendo em Jesus. Quando nós cremos nele, nós recebemos a capacitação para andar nessas obras. Compreende? Não é realizar, é andar. Qual é a diferença de realizar com andar? Porque o realizar precisaria ser feito tudo por mim. Eu precisaria oferecer tudo. Agora o andar, meu querido, é mais ou menos tipo, tá tudo desenhado ali. Agora tu só precisa trilhar o caminho, já está tudo preparado. A nossa parte agora é a parte fácil. Nós só precisamos crer e pregar. Olha só, não tem como. Jesus, ele viveu, ele cumpriu a obra, ele cumpriu a lei, ele morreu no nosso lugar, recebeu a ira de Deus no nosso lugar, teve que ir lá para o inferno e agora deixou qual função para a gente? A parte boa, né? Anunciar, só declarar as boas novas, pregar, atribuir o ano aceitável de Deus, poder ser usado, né, nos milagres de Deus. Compreende isso? É isso que Jesus deixou para nós. Essa é a obra consumada do Calvário. Só que o diabo, ele não quer que você saiba disso. Por quê? Porque um cristão que sabe disso é muito perigoso. Por quê? Porque quando ele cai, ele sabe o quê? Que 7 vezes o justo cai, mas 7 vezes é Deus quem o levanta. Ele entende que a queda dele não interfere no relacionamento com Deus mais. Por quê? Porque o intermediador dele
é Jesus. Então, quando você entende isso, meu querido, você começa a ser usado com ousadia, você começa a fluir nos dons do Espírito, você começa a realizar milagres, a pregar, né, com autoridade. Por que que você começa a fazer isso? Porque agora você tem um livre acesso de relacionamento com Deus. Agora você entendeu que o pecado que antes te separava, que te trazia culpa e condenação, agora não te atrapalha mais. Agora você entendeu que porque você não está debaixo do pecado, ou melhor, debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você está debaixo da graça. Então esse cristão é muito perigoso para o diabo. Então o que que o diabo faz? Ele faz você acreditar na lei. Ele faz você acreditar o seguinte: olha, Jesus é o suficiente? Será mesmo que Jesus é o suficiente para te salvar? Porque Jesus morreu para você. Mas se você não fizer aquilo, você vai para o inferno. Se você não fizer outra coisa, você vai mais ainda para o inferno. Né? Se você fizer aquilo, se não existe se na obra de Cristo. O único se é se tu creres. Compreende? Se tiveres fé. A única coisa que a palavra fala é: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você crê, meu querido, se você crê que você é salvo, justificado por esse sangue, meu amado, nada pode ser contra você. Romanos 8 vai falar isso. Quem atentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Cristo Jesus quem os justifica. Você compreende? Se Deus é por nós, não tem ninguém que pode ser contra nós. É isso que Jesus nos garantiu na palavra. E para você achar que eu não estou mentindo, vamos lá em 1 João 4,17. Olha só. 1 João 4,17. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que tenhamos confiança. Lembra que eu falei da ousadia? Para que tenhamos confiança no dia do juízo, no dia do julgamento, nós podemos ter confiança. Por quê? Pois assim como ele é, quem que é ele aqui, gente? Jesus. Assim como Jesus é, nós vamos ser? Não. Olha o que a Bíblia fala. Nós também somos neste mundo. Isso aqui é para você sair da cadeira agora, querido. Isso aqui está falando, segundo Jesus é. Jesus é perfeito. Jesus é amado. Tudo que é de direito de Jesus, aqui ele está falando, segundo Jesus é, nós também somos neste mundo. Você compreende isso? Eu espero que você esteja tendo revelação disso agora. Porque segundo o que Cristo é, você já é neste mundo. E para a gente entender a prática disso nos dias de hoje, eu vou usar dois exemplos que a gente vai chamar de dois trabalhadores. Então presta atenção, existe duas justiças, lembra? Uma justiça que procede da lei, que é a justiça própria, e uma justiça que procede do quê? Da graça, que vem mediante a fé. Então existem duas justiças. Então nós também vamos ter dois tipos de trabalhadores. Romanos 4 vai falar o seguinte. Deixa eu achar aqui, porque é aqui, ó. Romanos 4 vai falar assim: pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Agora é o que vem a questão do trabalhador. Isso aqui é fenomenal. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então presta atenção. Por que a salvação é mediante a graça, não é de obra para que ninguém se glorie? Porque se você tivesse feito o trabalho, se você tivesse concluído a obra, isso não seria um favor de Deus, isso seria dívida. E Deus não fica devendo a ninguém. Então presta atenção, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Quando você fica um mês lá trabalhando, você não chega perante seu chefe como: chefe, pelo amor de Deus, por favor, por obséquio, tenha misericórdia de mim, me pague. Não, é obrigação dele te pagar, porque senão ele vai receber um baita de um processo. Compreende? É isso que
Paulo está falando aqui. Olha só, o salário, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, olha só, não é só não trabalhar, presta atenção, porém crê naquele que justifica o ímpio. Quem que justifica o ímpio, gente? Jesus. A sua fé. Presta atenção. A sua fé. Então não basta simplesmente não fazer, não trabalhar. Você tem que crer. Crer o quê? Naquele que justifica o ímpio. A sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está falando o seguinte, olha só. Nós não trabalhamos. O serviço não foi feito por nós. Jesus fez tudo. Mas nós fomos inseridos nesse trabalho. Então nós podemos nos achegar perante Deus como? Como Jesus é neste mundo. Então se Jesus fez o trabalho, nós fizemos o trabalho também. Ó, doideira, né? Mas isso quer dizer que nós somos bons trabalhadores? Não, querido, você não merecia. Você jamais mereceu e você nunca vai merecer. O segredo para andar na graça é desistir de merecer algo. Você não merece, você não vai merecer e você também não merecia antes. Você só recebeu porque Deus te amou primeiro. Ele é o próprio amor. Ele se manifestou e provou seu amor na cruz, como a gente falou na última aula. Então você precisa entender isso. Porque se você não entende que você não merecia receber e acha que porque você fez algo, porque você jejuou, porque você orou, né, porque você pagou o preço, se você acha que por causa disso você merece receber alguma coisa perante Deus, você vai agir exatamente como esses trabalhadores de Mateus. Olha só como que fala aqui Mateus 20, né, sem falar que é o pano da imundícia, tá, gente? Mas olha, vamos ler aqui essa parábola dos dois trabalhadores que Jesus fala. Isso aqui, gente, está descrevendo assim a igreja sem tirar nem pôr, viu? Se olhar na igreja hoje, tem um monte de gente que trabalha na igreja e acha que porque trabalha na igreja tem o direito de cobrar os outros e cobrar a Deus. Mas, meu querido, se o que você faz não é por amor, não é porque você entendeu essa graça, tudo que você está fazendo é esfregar paninho de leproso na cara de Deus. É justiça própria. Está te desligando de Cristo. Está gerando apenas orgulho. Não está tratando o seu ego. Não está te transformando em alguém mais espiritual, nem mais parecido com Jesus. Muito pelo contrário. Está te transformando em um religioso, hipócrita, fariseu. Então, é por isso que esse pecado é tão grave. Por quê? Porque ele tem uma aparência de espiritualidade. Ele tem uma aparência de algo bom. Por isso que os Gálatas acreditavam que eles estavam fazendo algo bom, gente. Os Gálatas, eles queriam seguir a lei, não é porque eles, achavam ali que era, né, algo maravilhoso. Eles acreditavam que eles estavam agradando a Deus. Só que Paulo vira para ele e fala, não, o que importa é a sua intenção. Paulo fala isso? Não. O que importa é a sua fé. Quando você tenta se justificar, agradar a Deus por um mérito próprio, o que você está fazendo? Jogando a fé no ralo. Você está literalmente destruindo a obra de Jesus. Você está falando, olha, isso aqui não foi suficiente, eu não acredito que isso seja suficiente para me garantir as bênçãos de Deus, então eu vou fazer algo para merecer. Isso é justiça própria. Veja o resultado disso aqui por uma parábola de Jesus, para a gente encaminhar para o final. Porque o reino do céu é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Tendo combinado, então, gente, ele combinou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então, Jesus combinou aqui, o patrão combinou um salário, tudo bem? Então, foi combinado, não foi algo depois, foi combinado um salário, 1 denário por dia, grave isso aí. Por volta da hora terceira, saiu e viu que outros estavam ociosos na praça, e disse-lhes, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram.
saiu outra vez por volta da hora sexta e da hora nona e fez o mesmo. Então ele foi saindo ali contratando mais trabalhadores durante o dia, tudo bem? De igual modo, mas presta atenção aqui, voltando rapidinho. No versículo 4, e disse-lhe, ide também vós para a vinha, e eu vos darei o que for justo. E eles foram, o que for justo. Então, para os primeiros trabalhadores foi o quê? 1 denário por dia. A partir daí, ele não gravou mais 1 denário por dia. O que ele falou? Vou lhe dar o que for justo. Grava isso porque é importante. Nosso Senhor é justo. De igual modo foi, né? Versículo 7. Eles lhe responderam, porque ninguém vos contratou... Não, perdão, versículo 6. De igual modo, por volta da hora 1/10, né, saiu e encontrou outros que lá estavam e perguntou-lhes, por que estáis aqui ocioso o dia inteiro? Então, esses daqui, gente, basicamente estavam lá, ó, sem fazer nada o dia inteiro. E o que eles falaram? Eles lhe responderam, porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse, ide também vós para a vinha. Então, olha só, esses últimos trabalhadores, eles trabalharam só 1 hora. Literalmente. Só faltava 1 hora para o fim do expediente, mas o Senhor contratou e falou que ia pagar o que era justo. Tudo bem? Ao anoitecer, o dono da vinha disse ao administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então, olha só que doideira. Aqueles que trabalharam só 1 hora, que foi no final do expediente, recebeu primeiro ainda. Eles trabalharam menos e ainda receberam primeiro. Então vamos lá. Começando dos últimos. Vindo os que chegaram por volta da 11ª hora, receberam 1 denário cada um. Então quanto eles receberam aqui? 1 denário. O que os primeiros trabalhadores tinham feito? O combinado? 1 denário. Só que esses trabalharam 1 só hora. O que você acha que ia dar aqui? A conclusão óbvia. Olha só. Quando os primeiros vieram, pensaram que se aqueles caras trabalharam 1 horinha só e receberam 1 denário, então a gente também vai receber muito mais. Né? Isso foi o que eles pensaram. Né? Que receberiam mais. Eles, porém, também receberam o quê? 1 denário cada um. E ao recebê-lo, queixaram-se do proprietário, dizendo, presta atenção, o proprietário aqui é Deus. Você acha que não tem gente dentro da igreja reclamando com Deus? Ou você acha que um irmão que chegou na igreja, está há 5 anos lá, orando, jejuando, né, indo em todos os cultos, trabalhando disso e aquilo, subindo um monte, descendo um monte, fazendo tudo durante 5 anos e pedindo algo em troca para Deus. E aí, de repente, chega um irmão, 1 mês na igreja, mal ora, foi 2 cultos do mês inteiro, ou seja, foi só metade, está 50% só ali. E aí ele conta o testemunho dele, que ele orou, na mesma semana ele foi atendido. E qual era o pedido daquele crente carnal, que tinha acabado de chegar na igreja, do neófito, novo na fé? Era o mesmo pedido do cara que estava lá pedindo há 5 anos. Como que você acha que esse cara que está há 5 anos vai se sentir? Exatamente como os primeiros trabalhadores. Eles olharam, viram a recompensa daquele que não fez nada, viu que é a mesma coisa que ele recebeu e falou, isso não é justo, mas espera aí, já estava combinado. Para eles estava satisfeito receber 1 denário o dia inteiro. Só que quando eles viram um outro, o que aconteceu? Inveja. A justiça própria, gente, nos gera inveja, nos gera pecado. Por que eu falo justiça própria? Porque, presta atenção, esses trabalhadores, eles tinham razão. Eles poderiam reclamar. Por quê? Porque, de fato, eles trabalharam o dia inteiro e receberam a mesma coisa do outro. Mas eles poderiam processar o patrão? Não. Por quê? Porque eles combinaram com o patrão. Então, presta atenção. Qual é a diferença aqui? Vamos continuar lendo. A queixa dos caras, versículo 12. Os que vieram por último trabalharam somente 1 hora. E tu os igualaste a nós. Ou seja, cara, aqueles caras mal trabalharam e você igualou eles a nós.
E aí, o que seria igualar? Olha só, nós que suportamos a fadiga do dia inteiro e o calor intenso. Olha só, não parece muito coisa? Deus, aquele irmão que não ora, aquele irmão, né, que não vai no monte, aquele irmão que mal vem no culto, recebeu o pedido dele. E eu, que estou sofrendo aqui, que estou pagando o preço, que estou fazendo isso e aquilo, não recebo. Que justiça é essa? Como que você diz que é justo? Esse é o primeiro trabalhador falando com o patrão. Como que alguém que não suportou a fadiga do dia inteiro, alguém que não suportou o calor do sol, pode receber a mesma coisa que eu? Olha só, quando nós cremos, né, na justiça própria, gente, olhamos para o nosso esforço, quando nós olhamos para o nosso sofrimento, nós desejamos que o nosso irmão vá para o inferno. Por quê? Porque a gente vê que ele está recebendo algo de Deus, algo que ele não fez para merecer. Só que presta atenção, o grande erro desses trabalhadores aqui é que eles também, mesmo suportando o calor do sol, mesmo trabalhando o dia inteiro, eles não fizeram o serviço. Você compreende isso? Eles acharam que fizeram o serviço. Agora, você acreditar que fez o serviço, você fazer o serviço, são coisas diferentes. Você compreende isso? Então presta atenção. Respondendo, ele disse a um deles. Agora o patrão vai responder: amigo, não te faço injustiça. Não combinaram comigo um denário? Então ele falou que, olha, o dia inteiro aqui, um denário. Vocês combinaram. Toma o que é teu e vai embora. Quero dar a quem veio por último, tanto quanto dei a ti. E aqui vem aquilo que vai matar qualquer um, né? Não é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus? Ele não fala os olhos de Deus, ele está falando que o olho daqueles irmãos, os teus olhos são maus, porque eu sou generoso. Deus é um Deus galardoador, gente. Deus é um Deus bom. Ele gosta de dar coisas boas. Jesus fala isso. Olha só, vocês que são mal, vocês gostam de dar coisas boas para os seus filhos? Imagine Deus que é perfeito, que é bom. Você acha que Ele não nos vai dar o Espírito Santo e tudo quanto pedirmos? A Bíblia fala o quê? Olha, se Ele não nos negou o próprio Filho, não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas. Então presta atenção, você não recebe porque você não está confiando em Jesus. Você está confiando em você. E quando você confia em você, meu querido, você é como esses trabalhadores. Você acha que o seu serviço é maravilhoso, mas no fim do dia você só esfregou pano de leproso na cara do seu patrão. E aí você acha que pode pedir algo a Deus, mas Deus não fica em dívida com ninguém. Então presta atenção, se você acha que fez algo para merecer, então Deus te daria aquilo que você mereceu. Só que tudo que você fez e que você merece é o inferno. Só que Deus não te deu o inferno, Ele te deu um denário. Né? Ele deixou você participar da obra dele, mesmo a obra já tendo sido feita. Quem fez a obra, gente? Jesus. O filho do patrão já tinha realizado a obra. Mas o que aconteceu? Os caras, porque receberam o privilégio de andar nessas obras preparadas já, eles começaram a acreditar que eles que estavam realizando essa obra. Eles começaram a acreditar que eles eram bons. Então tem muitos cristãos hoje que acham que é alguma coisa. Tem muito cristão hoje que acha que merece alguma coisa de Deus. Você não merece, meu querido. Tudo que você merece é o inferno. Sabe por que você merece algo? Porque Jesus Cristo morreu no seu lugar. Ele levou sobre si as nossas dores. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então, 2 Coríntios 5, 21, grava esse versículo, 2 Coríntios 5, 21, grava isso, porque isso aqui é a justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado? Jesus. Deus o fez pecado
por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então preste atenção, não seja como o primeiro trabalhador, não venha cobrar de Deus. Entenda o quanto você não merece, porque enquanto você não entender isso, você vai fazer como o primeiro trabalhador. E olha só que triste, gente, para a gente encerrar, porque é impossível conciliar a lei e a graça. Não tem como. Ou você vive pela lei, ou você vive pela graça. Não tem como conciliar os dois. Sabe por quê? Porque os filhos da lei sempre vão perseguir os filhos da graça. O que esses primeiros trabalhadores fizeram? Olha, você os igualou a nós. Se dependesse desses primeiros trabalhadores, eles iriam receber um denário? Jamais. Não ia receber nem nada. Por quê? Porque eles só trabalharam 1 hora. Eles não sofreram como eu, né? Eles não suportaram a dor como eu. Presta atenção, isso não te garante nada. Os discípulos ficavam felizes porque isso fazia eles serem como Jesus. Não era porque eles iriam receber algo porque eles estavam sofrendo por causa do evangelho, não. Eles estavam felizes porque isso os tornava parecidos com Cristo. Isso é amor, isso não é barganha. Agora, se você quer andar pela lei, olha o resultado disso. Gálatas 4:21, dizei-me vós que quereis ficar debaixo da lei. Não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. 2 leis, 2 trabalhadores, agora 2 mães e 2 filhos. Presta atenção, teve 2 filhos, um da escrava. Lembra o que é referente a escravo? A lei. Quando você é criança espiritualmente, você está na lei. Então a criança, ela faz birra se a outra criança recebe um presente mais legal do que outra, porque é criança. Pare de ser criança agora, meu querido. Amadureça, presta atenção. Um da escrava, outra da livre. O que era filho da escrava nasceu de modo natural, mas o que era da livre mediante uma promessa. Pois bem, isso é uma alegoria. Olha só, Paulo está falando o seguinte, olha só, isso que aconteceu no Antigo Testamento está apontando para uma realidade bíblica. Olha só, essas mulheres simbolizam 2 alianças. Então, isso simboliza 2 alianças. Quais são as 2 alianças? A antiga aliança, baseada na lei, e a nova aliança baseada na graça mediante a fé. Uma é a aliança do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a escravidão. Esta é Agar. Presta atenção. Gente, o Monte Sinai foi aquele monte que ninguém teve coragem de chegar perto. Então, toda vez que você age perante a sua justiça, você se afasta de Deus. Você não vai ter coragem de encarar Deus. Por quê? Porque você nunca vai ser digno. É por isso, nunca vai ser o suficiente. Quantas horas você precisa orar por dia, meu querido? Você precisaria orar 30 horas por dia. Mesma hora, né? O dia sendo só 24 horas. Por quê? Porque nunca vai ser o suficiente. Se não fosse Jesus, você iria para o inferno. Se não fosse Jesus, você não poderia receber nada. Ok? Então, Agar, né, é a mãe, é os filhos da escravidão, representando o Monte Sinai, ou seja, 2 alianças, né, 2 trabalhadores, 2 mães, 2 filhos, 2 montes, 2 caminhos. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas olha só agora, mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe, pois está escrito, alegra-te, ó estéril, tu que não davas à luz, e rompe em gritos de alegria, tu que não tiveste dores de parto, pois os filhos da abandonada são mais numerosos do que os da que tem marido, e vós, irmãos, sois filhos da promessa, a semelhança de Isaac. Então, comece a andar como filho da promessa, meu querido. Entretanto, olha só agora, como naquele tempo, então da mesma forma que na época de Isaac,
nasceu, né, o tempo, o que nasceu de modo natural, então o filho da escrava, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também acontece agora. Isso é o que a Bíblia está falando. Você vê isso o tempo todo dentro da igreja. O tempo todo você vai ver crente religioso perseguindo aqueles que estão sendo abençoados por Deus. Por quê? Porque eles não acham que aqueles abençoados por Deus são dignos, mas eles se acham dignos, ok? Então, olha só. Mas o que diz a Escritura? Expulsa a escrava e seu filho, pois de modo algum o filho da escrava será herdeiro juntamente com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Então, presta atenção aqui para a gente encerrar. Nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. Então você precisa entender isso, meu querido, para você não se tornar um perseguidor da própria igreja, para você não se tornar um perseguidor por inveja. Você compreende isso? Por quê, gente? Porque no corpo de Cristo você precisa amadurecer, você precisa tomar por meio de Cristo Jesus, senão você vai ser desligado de Jesus, você vai decair da graça. E todos que decaem da graça, gente, eles não podem ser abençoados, eles se colocam debaixo de maldição. E como você não é abençoado, você pode sofrer, você pode ralar, você pode fazer o que for, você não vai receber. E aí quando você vê alguém que não merece recebendo, você vai sentir inveja. Por quê? Porque o tempo todo você estava tentando merecer algo. Então desista de merecer. Creia em Jesus. Creia que a obra dele é o suficiente. Creia que você é amado por ele. Porque se você entender isso, você vai começar a buscar a Deus. As suas orações, o seu jejum, não vai ser para receber algo. Muito pelo contrário, vai ser para conhecer alguém. E conhecer Jesus mesmo, porque a vida eterna é essa, que conheçam a ti. Então que você possa entender o que Jesus é na sua vida, porque quando você entender esse sacrifício, entender os benefícios de estar na graça, você não vai pensar em outra coisa além de buscar a conhecer a Deus. As bênçãos naturais vão perder o sentido. Por quê? Porque Jesus é muito mais do que qualquer coisa que podemos pedir ou pensar. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho aí no canal, se inscreve também e compartilha aí. Deus abençoe a vida de vocês, gente, e seja sarça ardente.